Recentemente, cerca de 25 milhões de hectares de terra em 5 países africanos foram adquiridos pela Blue Carbon, uma empresa do Golfo especializada em intermediação de compensações de carbono. Essas terras cobrem uns impressionantes 10% da superfície da Libéria e 20% das terras do Zimbábue. Nos anos seguintes à crise financeira global de 2007 a 2008, houve uma crescente apropriação de terras em África. Com o aumento dos preços dos alimentos e a crescente preocupação com a segurança alimentar, as terras agrícolas foram adquiridas por empresas agroindustriais, fundos soberanos e especuladores financeiros. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui ao Bissau Podcast. Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Preparadíssimo! Hoje a gente vai navegar por um tema bem importante para o futuro da Guiné-Bissau: a reforma agrária na África. É um tema super complexo, né? Mas crucial para a gente entender os desafios e as oportunidades que a Guiné-Bissau tem pela frente. Com certeza. E para a gente ter uma visão mais ampla, vamos analisar 3 casos bem interessantes, cada um com suas peculiaridades. Isso. Vamos olhar para Burkina Faso, onde o governo tomou uma decisão radical. Assumiu o controle de todas as terras. Isso me chamou a atenção também. Parece uma mudança, bem drástica, né? Sim. Em fevereiro de 2024, o presidente Ibrahim Traoré transferiu a propriedade de todas as terras para o Estado. Nossa. Mas qual a lógica por trás dessa decisão? Burkina Faso sempre teve um sistema de posse de terra largely comunitário, mas a falta de documentação clara e a exploração por parte das elites causavam muitos problemas. Entendi. E o governo acredita que centralizar o controle resolve esses problemas? É o que eles argumentam. Dizem que assim podem proteger a terra de interesses estrangeiros, garantir que ela seja usada para o desenvolvimento do país. Faz sentido. E como isso funcionaria na prática? A ideia é que o Estado se torne o dono da terra e a rende por até 9 anos, de forma justa para as comunidades. Interessante. Seria como apertar um botão de reset, buscando mais justiça social e protegendo os interesses nacionais. Em teoria, sim. Mas é preciso ter cautela. Cautela por quê? Porque concentrar tanto poder nas mãos do governo pode ser um risco, mesmo com a melhor das intenções. Entendi. A gente viu isso acontecer em outros países, né? As coisas podem acabar saindo do controle. Exatamente. E aí, a gente precisa se perguntar: que garantias o povo de Burkina Faso tem de que suas vozes serão ouvidas? Essa é uma questão crucial. E aí que a coisa fica interessante para nós aqui na Guiné-Bissau. Verdade. Será que esse modelo, com os ajustes certos, poderia servir de inspiração para a gente? Boa pergunta. A gente precisa analisar com cuidado, né? Com certeza. A Guiné-Bissau tem suas particularidades, sua história, sua cultura, mas observar Burkina Faso pode nos dar insights valiosos. Principalmente quando a gente pensa no equilíbrio entre o poder do Estado e os direitos das comunidades. Exatamente. E, por falar em desafios históricos, vamos agora para um outro contexto, completamente diferente. A África do Sul. A África do Sul. Eles ainda carregam as marcas profundas do apartheid, né? Sim, e isso impacta diretamente a questão da terra. O apartheid tirou dos sul-africanos negros a posse de suas terras de forma sistemática, brutal. Que horror. E o que o governo atual está fazendo para corrigir essa injustiça? Eles estão tentando promover a redistribuição de terras, mas é um processo extremamente complexo e cheio de desafios. Imagino. E a questão da expropriação, né? Pelo que tenho lido, isso gera muita controvérsia. Sim, expropriação, ou seja, o governo tomando terras de volta, mesmo que pague por elas, é um tema delicado. Parece que mexe com feridas profundas, né? Sem dúvida. O presidente Cyril Ramaphosa argumenta que a expropriação é fundamental para a justiça social, para curar as feridas do passado. Do ponto de vista social faz sentido. Mas e do ponto de vista econômico? É aí que mora o problema. Muitos economistas temem que a expropriação afugente investidores, crie instabilidade e prejudique a economia do país. Então é um ato de equilíbrio delicado, né? Corrigir erros históricos sem comprometer a estabilidade econômica. Exato. E essa é uma questão que a Guiné-Bissau também precisa enfrentar. É verdade. Como garantir o acesso equitativo à terra sem prejudicar o desenvolvimento econômico do país? Essa é a pergunta de $1 milhão. A gente precisa aprender com a experiência da África do Sul, tanto com os seus acertos quanto com seus erros. E por último, mas não menos importante, vamos falar do Zimbábue. Zimbábue. Um exemplo, infelizmente, do que pode dar errado quando a reforma agrária não é bem planejada. Já ouvi falar. Meio que um filme de terror que a gente assiste para aprender com os erros dos outros. É uma boa analogia. No início dos anos 2000, o governo de Robert Mugabe implementou um programa de redistribuição de terras que teve consequências desastrosas. Mas o que deu errado lá?
Várias coisas. A redistribuição foi muitas vezes violenta, caótica, sem planejamento. Nossa. Muitos fazendeiros brancos foram expulsos de suas terras e os novos fazendeiros negros não receberam o apoio necessário. Que triste. O resultado foi um colapso na produção agrícola, escassez de alimentos, crise econômica, fome. Que situação. E, para piorar, o Zimbábue ainda sofreu sanções internacionais que acabaram prejudicando ainda mais a economia. O Zimbábue serve como um alerta para todos nós, né? Com certeza. A lição é clara. Reforma agrária precisa ser feita com muito cuidado, planejamento, transparência e principalmente com um compromisso real em apoiar todos os envolvidos. Agir de forma precipitada, sem pensar nas consequências a longo prazo, pode ser desastroso. É como construir uma casa sem alicerce. Cedo ou tarde, ela vai desabar. E essa é uma ótima reflexão para a gente dar uma pausa, tomar um cafezinho, respirar fundo e já voltamos para a segunda parte do nosso mergulho profundo, focando nos desafios específicos da Guiné-Bissau. Fiquem ligados. Até já. Como sabemos, o presidente Traoré é um líder muito patriótico e comprometido com a soberania do seu país. Ele prioriza a soberania do Burkina Faso, razão pela qual uma das principais disposições da nova Lei da Terra é a restrição da aquisição de títulos de propriedade por estrangeiros. Isto é algo notável. Em África, é comum ver entidades estrangeiras, especialmente multinacionais, adquirirem vastas extensões de terra. O fenômeno conhecido como apropriação de terras ocorre devido à abundância de recursos naturais no continente. Interessantemente, África é o continente mais afetado pela apropriação de terras, devido à significativa presença de recursos naturais, solos férteis, fraca proteção dos direitos fundiários das populações locais e inúmeras facilidades oferecidas pelos países anfitriões aos investidores. E voltamos. Prontos para continuar nosso mergulho profundo na reforma agrária, agora focando na Guiné-Bissau. Claríssimo. Mas antes de mergulhar de cabeça nos desafios da Guiné-Bissau, eu queria te fazer uma pergunta. Pode mandar. A gente vivemos de Burkina Faso, África do Sul, Zimbábue, cada um com seus desafios e aprendizados. Mas o que todos eles têm em comum? Boa pergunta. Acho que o ponto em comum é que todos esses países, de alguma forma, estão buscando um modelo de desenvolvimento mais justo e sustentável. Faz sentido. E a reforma agrária é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça, né? Com certeza. A terra é a base da nossa economia, da nossa cultura, da nossa identidade. Verdade. E na Guiné-Bissau a gente tem uma riqueza natural incrível, né? Terras férteis, águas cheias de peixe, potencial para exploração mineral. É verdade. Mas, e aí que está o ponto crucial? Será que essa riqueza está sendo usada para o bem de todos os guineenses? Essa é a grande questão. A gente vê muita gente vivendo na pobreza, enquanto poucos controlam a maior parte da terra e dos recursos. E aí a gente esbarra em um tema que é central para a nossa conversa. A soberania nacional. Soberania nacional. Como assim? Quando a gente fala em reforma agrária, não estamos falando apenas de distribuir terras, mas de garantir que a Guiné-Bissau tenha controle sobre seus próprios recursos. Entendi. É como se a gente estivesse falando de duas faces da mesma moeda, né? Justiça social dentro do país, com a distribuição justa da terra, e proteção dos nossos recursos contra interesses externos que podem querer se aproveitar da nossa riqueza. Exatamente. A gente precisa ter um olhar estratégico e garantir que a Guiné-Bissau esteja no comando do seu destino. Mas e como a gente garante isso na prática? O que seria uma política de reforma agrária justa, eficiente e que realmente proteja os interesses da Guiné-Bissau? Olha, a gente pode tirar algumas lições importantes dos exemplos que vimos na primeira parte do programa. Verdade. Tipo, o que a gente aprendeu com Burkina Faso? Burkina Faso nos mostra que centralizar todo o poder nas mãos do Estado pode ser um risco, mesmo que a intenção seja boa. A gente precisa garantir que as comunidades tenham voz, que participem das decisões sobre como a terra vai ser usada. Exatamente. E a experiência da África do Sul nos ensina que equilibrar justiça social com estabilidade econômica é um desafio enorme. Na questão da expropriação, por exemplo, precisa ser muito bem pensada, né? Sim, a expropriação pode ser uma ferramenta importante para corrigir injustiças históricas, mas precisa ser feita com muito cuidado, pensando nos impactos a longo prazo. O Zimbábue. O Zimbábue é um alerta para a gente não repetir os erros do passado. A gente viu que a reforma agrária precisa ser bem planejada, transparente, com apoio técnico e financeiro para os novos agricultores. Senão, a gente corre o risco de ter conflitos, queda na produção, crise econômica, fome. Nossa, é muita coisa para pensar, né?
a gente está diante de um momento crucial na história da Guiné-Bissau. Verdade. A gente tem um potencial enorme para ser um país próspero, autossuficiente, onde a riqueza natural se traduz em bem-estar para todos. Mas também corremos o risco de perder o controle do nosso destino, de virar reféns de interesses externos que não estão nem aí para o nosso povo. A gente precisa estar atento. Mas eu acredito que ainda dá tempo da gente trilhar um caminho que leve a Guiné-Bissau rumo a um futuro mais justo e próspero. Eu também acredito. Mas o que a gente pode fazer? Reformar a estrutura agrária de um país inteiro parece uma tarefa gigantesca. É um desafio, sim. Mas cada um de nós tem um papel importante nessa transformação. Verdade. Mas por onde a gente começa? Reformar a estrutura agrária de um país inteiro parece uma tarefa, gigantesca. É verdade. Mas pense assim, a gente não precisa resolver tudo de uma vez. Faz sentido. O importante é começar a agir e dar o primeiro passo. E qual seria esse primeiro passo? Informação. Conhecimento é poder, né? Com certeza. A gente precisa se informar sobre a situação da terra na Guiné-Bissau, sobre os diferentes modelos de reforma agrária, sobre os desafios e as oportunidades. Boa. E depois de se informar, o que mais a gente pode fazer? Conversar. Compartilhar o que a gente aprendeu com amigos, familiares, vizinhos, espalhar essa conversa, ampliar o debate. É verdade. Quanto mais gente engajada nesse debate, melhor. E não se esqueçam de compartilhar esse episódio do Bissau Podcast com todo mundo. Isso aí. Vamos espalhar essa mensagem por aí. E depois de conversar, a gente precisa agir. Agir? Mas como? Cobrando dos nossos líderes. Entrando em contato com nossos representantes políticos, participando de debates, fazendo a nossa voz ser ouvida. É verdade. A gente tem o direito e o dever de participar das decisões que afetam o nosso futuro. Exatamente. A gente precisa mostrar que se importa com a reforma agrária, que quer um futuro mais justo para a Guiné-Bissau. E você acredita que a gente pode realmente mudar as coisas? O que falta para a gente decolar? O que falta é uma política de reforma agrária justa, transparente e eficiente. Uma política que garanta o acesso à terra para quem realmente precisa dela, que proteja os nossos recursos da exploração desenfreada. A gente precisa de uma política que coloque o bem-estar do povo guineense em primeiro lugar. E essa mudança depende de cada um de nós. A gente precisa se unir, se organizar, lutar por um futuro onde a riqueza da Guiné-Bissau seja compartilhada por todos. Que mensagem poderosa. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer a sua participação no nosso mergulho profundo de hoje. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com você e com nossos ouvintes, debatendo um tema tão importante para a Guiné-Bissau. E você, nosso ouvinte, o que achou do nosso mergulho profundo? Deixe seu comentário aqui no nosso canal, compartilhe suas ideias, suas dúvidas, suas esperanças. E não se esqueça de se inscrever no Bissau Podcast para acompanhar os próximos episódios. Juntos, a gente pode construir uma Guiné-Bissau mais justa, mais próspera, mais sustentável. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra o nosso programa de hoje. Até a próxima!